Hoje é quarta, 30 de dezembro, entra no ar nesse momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. A Fúria Jovem criou um disque denúncia para jogadores baladeiros. Rapaz, o torcedor botafoguense tá sem paciência e com razão. Muitos jogadores do Sub-20 do Botafogo estão ali treinando à parte, né? Jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, para eles tentarem ali entrar em forma, ter a mesma forma dos jogadores da equipe principal, melhor que a gente coloque isso, né? Porque existe um desnível de treinamentos e outras coisas. Vale a pena você utilizar os jogadores nesta situação em que o Botafogo vive? Vamos comentar sobre isso nesse nosso giro de notícias. Ó, recadinho em todos os vídeos. Se você não viu os outros conteúdos aqui do canal do TF, veja, é muito importante. Antes de você sair atacando aqui, xingando, TF, você não fala nada da diretora, você não sei o que, você não falou de fulano de tal, você não falou de ciclano, você não falou de beltrano. Vejam os outros conteúdos do canal do TF. De repente você não quer ver o vídeo, abre ali, coloque ali no título e abre a descrição. O TF falou sobre isso, então vou ver esse vídeo aqui. O TF não falou sobre isso, então não vou ver esse vídeo. Então assim, antes de você vir aqui nos comentários e me xingar gratuitamente, porque é muito feio xingar os outros gratuitamente, você abra todos os conteúdos aqui do vídeo. Se eu não tiver falado sobre esse tema, que você queira que eu fale, aí eu vou realmente, você coloca TF e você não falou sobre isso. Tem como você comentar sobre esse tema em algum vídeo? E com certeza eu vou ver se essa pauta vale a pena, se essa pauta vai gerar uma aproximação entre nós aqui no canal. Se você não olhar os outros conteúdos, aí fica difícil. Então, já que você olhou aqui embaixo, deixa aquele like, fortaleça aí o canal. Se você não for inscrito, inscreva-se. E vamos aos temas aqui do nosso giro de notícias. A Fúria Jovem criou essa imagem aqui, ó, um disque denúncia contra a balada dos jogadores. Domingo para segunda e segunda para terça nós tivemos ali algumas denúncias de jogadores nas baladas e torcedores viram alguns jogadores ali após a derrota do Botafogo para o Corinthians curtindo a noite, né? As acusações em cima de Marcelo Benevenuto e Matheus Babi de domingo para segunda. E o torcedor botafoguense tem verificado isso nas redes sociais, umas páginas têm colocado ali, jogador tá na balada, jogador ciclano tá na balada, e o que a Fúria Jovem fez? Algo que outras torcidas organizadas já haviam feito, isso em alguns clubes do futebol brasileiro. Viu o jogador na balada? Liga que a gente vai lá cobrar. Primeiro ponto, pandemia. Ninguém é para estar na balada, ainda mais jogadores de futebol. Por quê? Se eles estiverem ali no meio de pessoas com a Covid-19, eles podem contrair essa doença e podem levar para o vestiário. Era o momento para todos estarem ali no sapatinho. Segundo ponto, e o mais preocupante, beleza, a Fúria Jovem e os torcedores estão de olho nas baladas. Mas e as festas privês? Ninguém vai saber. As festas nas casas dos jogadores, as festas com os amigos e etc. Isso acontece demais e vai continuar acontecendo. O torcedor botafoguense tem razão, tem que cobrar, tem que questionar, porque o que a gente quer no mínimo nessa reta final do Campeonato Brasileiro é uma entrega e uma dedicação absoluta. Não adianta a gente pedir para o Botafogo ficar na primeira divisão e a gente não ver os jogadores se dedicando, os jogadores se matando, os jogadores querendo. Porque a gente sofre, a gente fica para baixo, a gente questiona, a gente fica frustrado. E esses caras? Existe uma frase, eu estava conversando com um amigo meu ontem, e ele falou algo que eu parei para pensar. Jogadores de futebol, em sua maioria, aqueles que não têm uma dedicação, aqueles que não pensam no clube, não pensam no todo, é como você brigar com um cabo de guerra sozinho. Você já brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra é aquela situação, vou colocar aqui a imagem para quem não conhece que é o cabo de guerra. Você lá brincando, puxando daqui, puxando de lá. O cabo de guerra, às vezes, é uma pessoa contra 10, porque enquanto de repente a gente questiona o jogador, você tá na balada, cara, se dedica pro Botafogo. Aí você tem amigo, pai, mãe, irmão, namorada, empresário, assessor de imprensa, amigo que não conhece, que tá ali, falando com o cara, vai pra balada mesmo, dane-se, porra, ano que vem o Botafogo vai cair, mas você vai estar empregado em outro clube. É realmente algo que acontece. É difícil algum jogador ter a consciência de como a instituição e como nós, torcedores, no caso, a gente sente esse momento. A gente sente essa situação de você ver um clube da grandeza do Botafogo virtualmente rebaixado para a segunda divisão e jogadores estarem pouco se lixando. Acho que o mínimo que eles deveriam fazer era rolar uma dedicação a mais. Vamos ver se com essa
história agora, com essa situação colocada pela Fúria de verificar se os jogadores estão na balada, se a gente vai continuar vendo atletas botafoguenses aí furando a quarentena. Os torcedores estão de saco cheio e esse ponto eu não discordo. Realmente tem que verificar, realmente tem que cobrar. Os jogadores têm que entender que eles não jogam pelo Arimateia ou nem pelo Bambala. Eles jogam pelo Botafogo de Futebol e Regatas. Para a gente encerrar aqui esse nosso giro de notícias de hoje, quero falar sobre os meninos que estão na base, que são da base, perdão, e estão no profissional, no que subiram do Sub-20. No caso, o Romildo, Kaique, Enio e Wesley estão ali fazendo um recondicionamento físico, porque o treinamento do Sub-20 é diferente, a situação de atividade do Sub-20 é diferente, os jogos são diferentes no Sub-20 e alguns atletas estão fazendo esse recondicionamento, esses 4 que eu falei. O primeiro que deve ali começar a trabalhar com a equipe de cima é o jovem volante, o Romildo, que ainda não teve oportunidades na equipe principal do Botafogo, apenas em amistosos, ali, poucos minutos de jogos, mas é um atleta que deve receber ali oportunidades, pelo menos nos treinamentos técnico botafoguense, o Eduardo Barroca. Acho justo eu colocar esses moleques nessa situação, é uma coisa para se pensar. Em 2014 nós perdemos alguns atletas por causa disso. Eu sempre lembro, exemplo, esse jogador acabou não virando devido ao que aconteceu em 2014 com o volante Sidney. Titular, capitão, seleção brasileira em todas as categorias de base do Botafogo. Chegou no principal, entrou naquela furada, naquele barco que era o time de 2014, fez algumas boas partidas, mas no ano de 2015 foi afastado, foi colocado ali a escanteio e não conseguiu jogar. Base tem que ser colocada quando o time está bem, você pincela ali 2, 3 jogadores e você coloca no profissional. Nesse momento em que o clube está passando por um momento bizarro, acho que é um risco muito grande, mas também é a hora que de repente um cara tem uma personalidade monstra e consegue assumir ali uma titularidade, alguma situação nesse momento. Mas eu colocaria jogadores mentalmente fortes nesse momento, não colocaria jogadores que têm um mental fraco, porque alguns jogadores a gente vê na equipe de cima que tem um mental muito fraco. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, comentem aí. Colocariam esses 4 atletas para eles terem oportunidades na equipe de cima, sim ou não? Então é isso, galera. Tamo junto, valeu, abraço, deixa o like, inscreva-se, compartilhe aí, mandem os seus grupos do WhatsApp. Se você não viu os outros conteúdos do canal do Cast, que eu falei com vocês, eles estão passando aqui. Também passaram em algum momento aqui no vídeo, nos cards. Podem assistir e darem uma moral para o canal do TF. Quero saber se você chegou até aqui no último segundo de vídeo. Se chegou até aqui, tamo junto. Pomba da paz, paz sempre. Vamos sempre pensar no próximo, porque o próximo, ele é sempre importante. Nunca trate ninguém com ódio, porque o ódio pode voltar para você. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco com o Almoço com TF. Fui!